Olá, boa noite, gente. Meu nome é Gisele, como o Vini já apresentou, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema que eu considero muito importante, não só na parte da empresa, mas também na minha vida, que é a questão da diversidade. E aí esse tema, muito além de apenas bandeiras, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o quão importante a diversidade é, não só olhando sobre um aspecto exclusivo, aproveitando um pouquinho do gancho do que o Vini falou sobre o prisma, não olhando sobre uma ótica. Vamos olhar para um outro aspecto também e ver o quanto a diversidade agrega também valor. Bom, peraí. Tá indo para o trem do vídeo. Um minutinho. Deixa eu só ver se vai agora. Agora vai. Então, quem sou eu? Sou Gisele Lucas Bernardino. Sou engenheira de software aqui na CIT e cientista de computação por formação. Bom, um pouquinho sobre o que eu faço na vida, entre outros. Eu tenho 2 gatinhos, que são minhas paixões, são meus bebês, né? Meus filhotes dão trabalho como uma criança, porque destroem a casa. Mas, no mais, adoro curtir muito a natureza, adoro muito as questões da computação. Sou muito fã da metodologia de computação desplugada, que eu acho que é uma forma muito inclusiva de se ensinar conceitos de computação bem densos, sem o uso do computador e de forma muito simples. Bom, então é isso. Começando um pouquinho sobre o tema, eu queria antes apresentar para a CIT, para quem não conhece, o que é a CIT. Nós, da CIT, somos agentes de transformação para destravar o potencial de negócios, tecnologias e pessoas. Não nos consideramos uma fábrica de software, porque a gente pensa muito além do que apenas produzir produtos. Pensamos nas pessoas e na transformação que esse negócio pode fazer para o cliente. Nascemos no Brasil, é uma multinacional brasileira, mas almejamos o mundo. Hoje ela já tem diversas bases em outros países e está crescendo cada vez mais. Chegou com o Prisma BH, né, do Global Center Technology, o maior centro CIT de excelência em tecnologias digitais do Brasil, iniciativas inovadoras para as maiores corporações do mundo, times globais, grandes oportunidades. Bom, agora um pouquinho sobre o tema. Falando sobre diversidade. O que é diversidade? Eu gosto sempre de apresentar um pouquinho do contexto de diversidade, porque, às vezes, ele é muito amplo, fato, e, às vezes, as pessoas podem não ter um conhecimento tão pleno sobre o que é a palavra diversidade. A gente está tão envolvido assim, que, às vezes, o conceito mesmo dela acaba fugindo. Mas o que é diversidade? Se eu for perguntar para vocês, olhando aqui para a sala, eu posso dizer que é um ambiente diverso, porque temos pessoas de culturas, grupos sociais, vivências, idades, experiências diferentes, etnias, embora todos aqui são brasileiros, ou tem alguém de fora? De fora? Você é de onde? Colombiano? Que legal. Então, temos ainda mais diversidade, porque temos outras diversidades de etnias também. Então, a diversidade, o contexto da palavra dela é ser diverso, ter diversidade, ter são multi-coisas, cada uma com sua particularidade, mas que, avaliando no contexto só, elas conquistam, elas completam uma sociedade ou um meio atrás de um objetivo. Então, tendo em vista do conceito da diversidade, agora, o que a gente vê da diversidade no Brasil? Bom, avaliando historicamente, nós somos um país que fomos colonizados por portugueses, então temos índios, portugueses, tivemos vários processos de migração, então a gente tem presenças de europeus, de diversas nacionalidades. Tivemos o processo da escravidão, que aí vieram a participação de africanos, né? Os africanos vieram para cá no período da escravidão e acabaram continuando, devido a vários fatores históricos, que a gente não vai entrar em questão. Mas olhando todo o processo histórico do Brasil, vocês conseguem perceber que é muito diverso. Então, falar de diversidade no Brasil deveria ser algo completamente natural, completamente presente nas nossas veias, porque nós somos diversos. Nós estamos inseridos num meio em que é impossível olhar para o lado e encontrar uma pessoa muito semelhante a você, a não ser que seja seu parente, né?
Mas, tirando isso, é muito difícil, coisa que em outras etnias é muito mais simples. Se eu for falar, por exemplo, de japonês, é muito mais simples você perceber quem que realmente não pertence tanto àquela etnia, não é? Aqui no Brasil, é muito mais difícil você perceber isso, porque é uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa, uma diversidade étnica muito grande. Isso é muito importante. Só que, infelizmente, no Brasil, embora essa diversidade é muito rara em outros locais, porque o Brasil é uma das exceções de países que tem essa diversidade tão rica, ele não, às vezes, não trata tão bem essa diversidade. E a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso, mas mais para frente vocês vão ver. E nas empresas? Como essa diversidade é tratada? Bom, você vai olhar por um processo histórico, aqui no Brasil é perceptível como a diversidade ela é tratada sobre um aspecto. Mas avaliando no geral, hoje as empresas, a conscientização delas sobre a inclusão e diversidade está em ascensão. As empresas elas estão vendo, seja por reflexo de que outras empresas estão fazendo isso, ou por uma necessidade interna mesmo, por uma ambição, por causa da cultura, dentre outros, elas estão percebendo que a inclusão e tornar aquele ambiente diverso e a cultura da empresa diversa está agregando valor. Então, muitas empresas estão aderindo a esse processo de diversidade, de ampliar os seus horizontes, a sua cultura e coisa e tal, para poder se alavancar no mercado. Outro também é o ponto de partida. O ponto de partida hoje de muitas empresas ainda continua sendo a justiça social. O foco dessas empresas ainda, por exemplo, eu abri uma empresa hoje, coisa e tal, tenho 4 pessoas ali. Quando eu vou começar a pensar em diversidade? A maioria das empresas elas começam a pensar em diversidade por causa de um aspecto social. Então, eu vou ajudar uma ONG, eu vou trazer mais pessoas de um contexto social diferente, mas não olhando por um outro aspecto que a gente vai ver, que é o econômico, mas olhando simplesmente pelo aspecto social. O quão social aquilo agrega valor para ela. E um outro os progressos dentro das empresas ainda são muito lentos. Embora muitas empresas, inclusive empresas brasileiras, estejam aderindo ao processo de tornar-se mais diversa, de ampliar a sua cultura e receber essa inclusão de braços abertos, ainda é um processo muito lento. Por que é um processo muito lento? Mais para frente eu vou dar uma explicaçãozinha do porquê e como a gente pode ajudar a melhorar esses processos. Bom, eu falei isso tudo em relação ao Brasil, em relação às empresas, mas por que a diversidade é importante? Alguém tem alguma ideia do porquê que a diversidade é importante? São pontos de vista diversos. Pontos de vista diversos. Sim, avaliando até mesmo aqui no Brasil. Se você não adere tanto à diversidade, você acaba excluindo muita gente mesmo do seu meio. Então, você acaba tornando o seu produto muito específico para os pontos de vista que são diferentes do seu. E a diversidade, olhando por 2 aspectos, ela possui o aspecto social, que eu já disse um pouquinho antes, que é um dos pontos principais que as empresas focam no início, quando elas vão aderir ao conceito de diversidade, transformar a sua cultura para ser mais diversa, elas olham para o aspecto social, mas também a diversidade, ela gera valor financeiro. Caraca, como assim? Não faz o menor sentido isso. Não, faz sim. E eu vou mostrar para vocês como que isso faz, porque a diversidade, foi feito um estudo que prova que empresas diversas, elas conseguem se alavancar melhor disparado em relação a outras empresas que não são tão diversas. Como eu disse, mas e o aspecto financeiro? Onde entra? Acabei dando um spoiler um pouquinho antes aqui, mas não tem problema. Onde o aspecto financeiro ele entra dentro das empresas? A McKinsey & Company é uma consultora de negócios, é uma empresa americana, e ela realizou pesquisas entre 2014, no ano de 2014 ela soltou o resultado das pesquisas, refez uma nova pesquisa em 2017, e ela fez uma pesquisa em 2018, mas ainda não lançou o resultado.
Em 2014, ela fez uma pesquisa com 366 empresas de 6 países. O Brasil está incluído entre esses 6 países. Em 2017, ela ampliou a sua amostra de dados e fez uma pesquisa com 1.000 empresas de 12 países. O Brasil também está incluído dentro desses países. Para poder avaliar se a diversidade realmente agrega valor ou nem tanto na questão financeira das empresas. Como ela é uma consultoria que alavanca o mercado, ajuda outras empresas a alavancarem os seus negócios, então ela quis entender se a diversidade realmente era um rumo legal para que as empresas pudessem adotar. E ela fez uma avaliação da relevância entre o vínculo de diversidade com o financeiro. E, bom, o que ela chegou? A quais conclusões e quais os parâmetros ela conseguiu ter nessa pesquisa? Bom, ela chegou a uma conclusão que empresas com maior índice de diversidade e inclusão são mais propensas a ter retornos financeiros acima da mediana industrial nacional. O que é isso? Ela pegou dentro da amostra toda de empresas, comparou as empresas com a mesma proporção e a mesma área de atuação, e ela fez a comparação em relação aos percentuais financeiros que aquela empresa teve. Então, lucros, todo o aspecto financeiro da empresa, ela olhou. E depois, ela, pegando aquelas amostras, ela foi avaliar o quão diversa é aquela empresa. Então, ela avaliou quem são as pessoas que a empresa contrata, como elas se autodeclaram, como essas empresas, quais são as pessoas que estão nos cargos de liderança dentro dessas empresas, mas ela avaliou sobre 2 aspectos, étnico e racial, né? E o gênero. Foram só esses 2, inclusive a pesquisa que ela vai lançar em 2018, que ela fez, né? Ela vai lançar sobre outros aspectos também, que eu vou falar um pouquinho depois, mas ela conseguiu identificar que a diversidade, as empresas que tinham maior índice de diversidade, elas tinham um faturamento superior às empresas que não aderiram tanto à diversidade. Isso em vários aspectos, entre os países que elas avaliaram: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Singapura, África do Sul, dentre outros. E aí mas ela perguntou, mas como assim? O que faz essas empresas terem um rendimento superior? Então, eu estou falando que a acessibilidade garante que a empresa tenha um lucro maior? Não, ela não falou isso. Mas ela falou que a diversidade ela está atrelada ao seu lucro. Então, ela vai sim proporcionar a você alavancar o seu negócio. E aí, essas empresas diversas, o que elas tinham de diferencial? Elas conseguiam conquistar os melhores talentos e reter os talentos lá dentro. Ela melhorava a orientação para o cliente, ela gerava produtos para o cliente de forma mais interessante, que realmente atenderam ao público dele sobre outros aspectos. Até tem vários cases famosos, né? A Smart Band, que não foi testada em pessoas negras e aí ela não pegava a pulsação das pessoas negras, então isso foi bem ruim, eles tiveram que refazer até eles descobrirem que o infravermelho não pegava, tinha que ser o infraverde, a coloração verde para poder conseguir pegar. Então, esses aspectos mostraram ainda mais, são cases não relacionados à pesquisa, mas cases que comprovam que sim, melhora a orientação para o cliente. A satisfação dos funcionários, porque dentro dessa pesquisa, os funcionários que estavam nas empresas mais diversas, eles tiveram uma satisfação muito maior em estar ali, em um sentimento de pertencimento àquele lugar. Porque eles identificavam pessoas de diferentes aspectos, identificavam pessoas de diferentes pensamentos, então eles se sentiam completos ali dentro. E melhorar as tomadas de decisões. Como a nossa amiga ali disse, pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes levam a decisões mais assertivas, porque você vai pensar em casos diferentes, você vai pensar em contextos diferentes, vai conseguir abranger um maior contexto do que se você tiver uma mesma esfera, um mesmo grupo social, pessoas que pensem da mesma forma. É mais difícil de você, não é impossível, mas é mais difícil você tomar decisões
mais assertivas, né? Bom, e aqui, olhando um aspecto financeiro, ela lançou o resultado disso. Avaliando apenas a questão de gênero, as empresas que tinham em sua liderança e em seu corpo muito mais mulheres assim do que outras, elas tinham essa diversidade, essa preocupação com a diversidade. Em 2014, elas tiveram, né, um rendimento de cerca de 15% superior à mediana de outras empresas no mesmo patamar de comparação. Já em 2017, elas perceberam que esse percentual aumentou, foi para 21%. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre as estratégias assim, que até mesmo ela aconselhou outras empresas a fazer. Isso, avaliando sobre a étnica e cultural, né, que aí vem as questões de raça, dentre outros. Em 2014 foi 35%, mas em 2017 também teve uma margem muito superior em relação à questão de gênero, né? Mas um pouquinho abaixo em relação a 2014. Só que a gente vai também entender o porquê dessa diferença também que teve. Mas vocês conseguem perceber que esse 15% é a mais em relação a outra empresa? É um percentual alto se você for avaliar lucros. Não é somente, tipo, tem até uma parte que eles explicam sobre a questão de arrecadação de impostos, coisa e tal, que eles retiram essa parte, porque a de 21% com a arrecadação de impostos, sem contar com essa parte, seria cerca de 27%. Então, é muito expressivo. Isso mostra que, sim, a diversidade agrega valor financeiro dentro das instituições. Permitem as instituições serem mais competitivas em relação às outras. Só que ela também chegou num contexto que, avaliando a história e todo o contexto do processo das empresas, ela chegou à conclusão que alcançar a diversidade não é algo fácil. A gente pode perceber isso até no nosso meio aqui. Tornar o nosso meio mais diverso é muito difícil por vários contextos. E quais são esses contextos? Um deles é a mulher no local de trabalho. Avaliando a questão de gênero também, eles apontam um dos pontos principais, no caso entre homens e mulheres, é que as mulheres continuam subrepresentadas dentro dos cargos nas empresas. Como assim que eles chegaram a esse ponto? Eles fizeram uma análise em relação ao processo de evolução, de contratação, de promoções entre homens e mulheres dentro das empresas, e eles constataram que a liderança ainda é baixa de mulheres dentro das empresas. Por mais que as empresas que são diversas, elas tenham um percentual significativo para tornar elas mais diversas, isso não quer dizer que é o suficiente. Elas ainda teriam muito que melhorar também. Mas por qual motivo as mulheres ainda continuam sendo subrepresentadas? Eles avaliaram que existem pontos cegos dentro do processo de tornar uma empresa diversa que permite com que a diversidade acabe sendo camuflada. E aí esse processo torna mais lento a cultura ser diversa. Primeiro, percepção inválida da representatividade. Em empresas que tinham três líderes ou 5 líderes mulheres, numa empresa de 2.000 funcionários, eles perceberam que, eles fizeram perguntas para os funcionários e perceberam que os funcionários achavam que as mulheres estavam bem representadas. Só que, para uma empresa de 2.000 funcionários, 20 líderes, ter 5 apenas mulheres era muito baixo. Então, eles chegaram à conclusão que existe uma percepção inválida sobre a questão da representatividade. Que muitas das vezes é entendido que, se tem uma mulher ali, já é o suficiente. Só que não, é preciso de mais para poder conseguir ter essa representatividade e ter uma diversidade maior. Outro ponto é não compreensão das barreiras existentes. Muitos homens, de acordo com a pesquisa, muitos homens não conseguiam perceber as barreiras ou as portas de vidro, né, as barreiras que as mulheres sofriam no mercado para poder alcançar algum tipo de trabalho. Então, com isso, para eles estavam na mesma mentalidade de que era o mesmo processo, só que não. Existiam barreiras significativas para elas
e isso não estava sendo visto, não estava sendo perceptível dentro das empresas. E o outro foi um baixo comprometimento com a diversidade de gênero. Esse item está muito relacionado com a percepção inválida da representatividade. Por quê? O homem via que, os funcionários viam que tinha 3 líderes, 4 líderes, e eles entendiam que a representatividade estava ok, estava tranquilo. Então, eles não se envolviam em tentar mudar aquele cenário, em tentar trazer mais mulheres para o contexto. Mesmo às vezes tendo 5 funcionárias lá dentro, tendo um baixo número em relação, se comparado um com o outro, aí não tinha movimentação por parte dos homens. E acaba que é até um erro, porque a gente também precisa desse apoio masculino para tornar o ambiente mais diverso. Porque são maiorias, então precisa de uma receptividade melhor, precisa de um contexto, porque só tem a contribuir um com o outro. Então, avaliando isso, eles perceberam esses pontos. Por quê? Se eu for avaliar na questão histórica, as mulheres, elas possuem um grau de graduação em cursos, elas têm um tempo de estudo muito superior aos homens. Então, não justificaria o fato de ter tão pouca mulher das áreas de liderança. Não é por falta de conhecimento, não é por falta disso. Então, o que era? Eram essas barreiras que eram o baixo comprometimento, a ideia de que 1 ou 2 mulheres já geravam representatividade, só que não. E agora vem os gráficos para poder provar tudo isso que eu falei. Que aí, em relação à pesquisa que eles fizeram, eles separaram esse gráfico na questão de mulheres na linha executiva, mulheres na linha de geração de renda, né? Que é a de trabalho mesmo, normal, não são as executivas nem nada. Se vocês observarem, tanto mulheres quanto homens, se separaram a mesma coisa. Isso aqui são os quartos relacionados às empresas. Eles pegaram a amostra de empresas, dividiram de acordo com a estatística, né? Ordenam todas as empresas conforme seus ganhos, proporções e tudo mais, dividem esses valores em quartos, né? Um quarto. E aí eles pegam esses valores e agrupam. Então, pegando os 4 quartos que tinha, eles identificaram que o quarto mais baixo das empresas que tinham o menor rendimento, elas tinham 58% da sua linha executiva eram os homens, composta por homens. 1% composta por mulheres. Na sua linha de produção, vou falar linha de produção, mas é meio ruim falar linha de produção, né? Eu vou falar linha de trabalho. Na sua linha de trabalho, 40% era composta por homens, sendo 2% por mulheres. Se somarem os valores, não vai dar certinho por questões de arredondamento. No terceiro quarto, que são empresas, terceiro e segundo quarto, que são empresas medianas, existe quase uma equiparação, né? Quase o mesmo contexto. Mas, no caso, são empresas que estão na mediana no processo de geração de lucro, o faturamento delas são as outras. Então, observa que é 40% a 33% do corpo de trabalho só homens, 8% a 13%. Mas vocês estão percebendo que está subindo conforme o rendimento dessas empresas? E o top, que é o quarto superior, nesse caso, na linha de gestão, 41% era composta por homens. E a linha de trabalho, 30% por homens. Já por mulheres, 20% na linha de trabalho e 10% na linha executiva. É um valor, se você comparar com os outros quartos entre as empresas, é um valor bem significativo, um crescimento bem. Isso demonstra que está atrelado, sim, a diversidade ao faturamento daquela empresa, ao financeiro dela, que ela está gerando um lucro e isso está facilitando, porque elas são mais diversas, então elas estão no quarto de um faturamento bem melhor. Só que observem, isso ainda é um patamar diverso. 10% entre 41% é pouco, se for avaliar. Então, ainda tem muito que evoluir. Ele mostra que, tá bom, elas estão conseguindo se provar, estão conseguindo alavancar, mas
pode ser melhor, e esse melhor pode gerar impactos mais significativos financeiramente também para a empresa, não só social. E aí, por isso também que elas desempenham mais, elas estão mais em questões em funções subrepresentativas, porque elas foi avaliado também, até no estudo, eu não trouxe aqui não, mas no estudo também mostra o processo de promoção dessas mulheres, que os processos das mulheres dentro das empresas se torna mais demorado do que o processo dos homens. Então, isso acaba dificultando o acesso das mulheres a essa parte da linha executiva também. E aí a gente tem um outro problema. Quais são o outro problema? Mulheres negras, porque elas se enquadram nos dois quesitos da diversidade que a gente está avaliando, gênero e étnico, no caso racial. Porque aí elas têm uma barreira dupla, porque além de terem que lidar com as questões do lado da mulher, ela também tem que lidar com as questões como uma pessoa negra. E tem um outro problema também em relação a isso, é porque que as empresas às vezes não percebem, é no aspecto seguinte: quando uma mulher, no caso da mulher negra, às vezes ela não é bem representada na empresa. Por quê? Se a empresa olha para um aspecto apenas de gênero, ela vai fazer medidas, vão fazer ações que vão atender ao grupo específico, sendo que na maior parte daquele grupo são mulheres brancas. E aí as mulheres negras, elas acabam não se enquadrando tanto naquelas propostas iniciais e acabam tendo dificuldade também de se alavancar dentro da empresa. Então, a questão racial também é um ponto importante a ser avaliado na questão da diversidade, porque é preciso fazer medidas que, como a gente mesmo falou, da questão da diversidade, que são pessoas de particularidades específicas, mas que unindo num todo, então é preciso criar também particularidades para que todas as pessoas sejam incluídas de forma justa dentro da empresa. E aí outra coisa é a questão da representação por cargo corporativo. Aí aqui fez do cargo corporativo, gênero, raça, dividiu. Essa pesquisa foi feita em 2017 e esse percentual aqui é em relação aos empregados. Então, o número 1, nível de produção, então eles agruparam todos. O nível 2 é de gerência, nível 3, gerência sênior, diretores, nível 4, vice-presidente, nível 5, vice-presidente sênior, e nível 6, CEO, CFO, dentre outros. Avaliando a questão de homens brancos. Se você for avaliar na perspectiva total das empresas, você consegue observar um crescimento, uma alta taxa de percentual de pessoas que conseguem atingir o cargo de liderança, partindo do início até o fim. No caso de mulheres brancas, a gente tem também um percentual ok. Não é ruim em relação a 67%, 18% para atingir um cargo de CFO ou se tornar, abrir uma startup, coisa e tal, uma empresa, dentre outros, é um valor baixo, avaliando o aspecto de mulheres. Se você for olhar agora dentro do aspecto de raça, aí a gente tem uma disparidade que é de homens 12%, sendo que em cargos de sênior vice-presidente ainda é mais baixo. E para mulheres negras, no caso aqui, eles não colocaram só as mulheres negras, eles colocaram também mulheres asiáticas e mulheres latinas. Nesse caso, 3%. É muito baixo. Se avaliar aqui no Brasil, que a maior parte da população corresponde a mulheres, a maior parte da população corresponde a pessoas negras, então é meio incoerente, sabe? Porque o Brasil também estava nessa pesquisa. Então, é possível perceber que ainda é um patamar muito difícil atingir a diversidade sobre vários aspectos. E agora, avaliando um outro cenário da pesquisa, que é sobre a diversidade étnica e cultural. Por que ela é tão difícil? Eu já mostrei aqui que ela estava de 35%, 33%. E aí,
para pessoas que são de cores, no caso eles consideraram mais, mas agora é só sobre pessoas negras, é mais difícil atingir cargos de liderança e é mais difícil se tornar donos de empresa. O percentual é muito pequeno. Mas por quê? Porque é muito baixo pelos seguintes fatores, avaliando o contexto do Brasil. No estudo eles até avaliam o contexto dos Estados Unidos, eu vou fazer uma comparação, mas agora eu vou só pegar dados de outras pesquisas em relação ao Brasil. A população do Brasil, ela é mais ou menos 51,8% de pessoas negras e pardas, né? Sendo que 5,3% de negros ocupam cargos executivos. Homens negros, dentro de todas as empresas do Brasil, apenas 5,3% corresponde ao percentual de pessoas que atuam em cargos executivos e são negras. 9,3% de negras, mulheres negras, ocupam cargos de base. Dentro de empresas grandes, apenas 9,3% dessas mulheres. É incoerente se você parar para observar que 51,8% mais ou menos é a população do Brasil. Cadê essa galera? 9,3% de pessoas negras estão na universidade, elas conseguiram formar. Então, opa, já tem um probleminha ali, né? Que é essa dificuldade do acesso à educação pela maior parte da população. Então, isso dificulta, inclusive, o crescimento dentro das empresas, a inserção dentro do mercado, as pessoas conseguirem se alavancar numa vida profissional ou, quem sabe, até abrir um negócio de forma mais digna. Se você avaliar que 51,8%, mais ou menos, são pessoas negras, 9,3% das pessoas que formaram na graduação correspondem a negros, é muito baixo. É muito baixo. E um outro ponto é, 0,5% de negras ocupam cargos executivos. Mas tem um asterisco ali. Por quê? Todas elas são pardas. Porque pessoas negras entram pessoas pretas e pardas. Então, desses 0,5% de negras em cargos executivos nessa pesquisa, nenhuma era efetivamente considerada como preta pelo IBGE, e sim parda. Então, é muito agravante, né? Isso justifica o porquê que a diversidade étnica também é muito baixa dentro das empresas. E são parâmetros que a gente precisa quebrar. Inclusive, a McKinsey, uma das recomendações que ela dá é necessidade de treinamento para os funcionários, uma necessidade de nivelamento, de ofertar cursos ao público próximo para poder trazer essas pessoas para um contexto maior, poder gerar uma oportunidade melhor delas estarem inseridas dentro daquele meio. E mesmo com as adversidades, os benefícios são tangíveis, porque a gente viu lá nos primeiros gráficos que mesmo tendo todos esses dados, que infelizmente são péssimos, né? Esses dados péssimos que a gente viu aqui no final, toda a diversidade, ela gera valor, ainda que baixo, ela agrega um valor muito significativo para a empresa. Ela permite que a empresa se destaque, seja um diferencial em relação às outras empresas do mesmo ramo e com a mesma atuação. E aqui vão algumas dicas que, inclusive, a McKinsey orienta, que é o quê? Articular o comprometimento do CEO. O que é isso? Ela fala, inclusive, que nenhuma das empresas que são líderes, inclusive o país que tem o maior índice de empresas diversas de todos da pesquisa é a Austrália. Principalmente na questão de gênero. E o país que possui o maior índice de diversidade nas empresas em questões de raça é a África do Sul. Só que 18% de pessoas negras são executivas dentro da África do Sul. Bem incoerente, né? Sabendo que 78% da população é negro. Mas todo o resto são pessoas brancas que são executivas dentro das empresas na África do Sul. Então, aí já mostra uma disparidade, né? E eles, inclusive, consideraram isso
essas questões da diversidade dentro das empresas para avaliar as melhores empresas e coisa e tal. Então, articular o comprometimento do CEO é o quê? Eles entenderam que nenhuma dessas empresas conseguem alavancar a cultura de diversidade entre os funcionários se o CEO não compra essa ideia. Se as pessoas executivas não acreditam nisso. Então, é muito mais difícil, por mais que tenham pessoas lá dentro que acreditem naquilo, que vão tentar alavancar, que vão tentar puxar iniciativas, aquilo não vai se tornar parte da cultura enquanto os líderes não perceberem que a diversidade não agrega só valor social, ela agrega valor financeiro também e dentre outros valores também. Então, ela identificou esse ponto que particularmente é muito forte, porque se o presidente, se o CEO da empresa não vê que aquilo vai agregar valor, outros funcionários também não vão tomar aquilo como cultura, como um princípio dele. E um outro é definir prioridade de inclusão e diversidade. Como assim? A diversidade é muito ampla, então é preciso entender quais são os pontos necessários para se focar, os pontos necessários de atuação. Não quer dizer que você vai esquecer um outro, mas você vai primeiro focar em um ponto específico, atuar para sanar aquela dor, e aí depois que ela já estiver sanada, ou que ela já estiver, digamos assim, estancado o sangue, você começa a atuar em outros cenários, não esquecendo dela, porque sempre vai ter uma ação ou outra até que aquilo faça parte totalmente da sua cultura e seja mais natural. Garantir um ambiente acolhedor, porque foi identificado que várias empresas também tinham um percentual de mulheres na sua base de produção, na sua base de liderança, mas por que elas não tinham tão forte esse crescimento financeiro? Porque o ambiente não era acolhedor. As mulheres, as pessoas negras, as pessoas que estavam no ambiente de diversidade ali dentro, elas não se sentiam tão favoráveis ali dentro. Então, elas não... como é que eu posso dizer? Elas não expressavam suas opiniões de formas fortes para somar naquele produto, agregar o crescimento. Então, tudo isso alavancou. Então, é preciso garantir um ambiente acolhedor. O que é um ambiente acolhedor? É um ambiente respeitoso, onde as pessoas elas podem ser elas mesmas, de forma que todo mundo vai ser tratado igual, sabe? Inclusive, também, esse ambiente acolhedor, eles falam, porque tem a pesquisa de 2018 que foi com foco em mulheres negras, a de 2017 foi com foco no gênero, que eles mostram o processo de promoção. Então, eles falam também que esse ambiente acolhedor também tem que vir com um processo mais justo nas questões de promoção, de definição de salário, definição de cargo. Então, isso também tem que garantir para que todas as pessoas se sintam acolhidas, porque pessoas acolhidas dentro do ambiente, elas são felizes e elas têm disponibilidade para inovação. Elas estão mais abertas. Ter um portfólio direcionado para a inclusão e diversidade, de forma a transformar a negociação. O que é isso? Atuar em projetos, igual eu já tinha dito mesmo, mas uma das recomendações dela é fazer cursos de capacitação para empresas, para grupos, para atrair essas pessoas. Porque não adianta virar e falar assim, mas a gente tem vaga para pessoas, a gente não se importa com se é um homem ou se é uma mulher que a gente vai contratar. Mas se você avaliar a questão cultural e a questão histórica do seu meio, é muito difícil você ter uma mulher se candidatando naquela vaga, é muito difícil você ter um homem negro se candidatando naquela vaga, é muito difícil você ter uma mulher negra se candidatando. Então, uma das recomendações também da empresa é que ofereça cursos e treinamentos para tornar mais específicas essas pessoas, que elas consigam alcançar esses objetivos mais fácil. E uma outra linguagem inclusiva, que é uma das formas de comunicação, para que a comunicação seja mais aberta e as pessoas, elas não... No caso da nossa linguagem, né? Porque tem outras línguas que não tem a questão do gênero em certas palavras. Mas no caso da nossa, a gente tem o gênero. Então, tornar a linguagem mais receptiva. Se eu vou falar de pessoas negras, ao invés de eu falar negros, também engloba, no caso da nossa língua permite, né, que seriam negras e negros. Mas ao invés de eu só colocar no masculino, eu posso colocar uma forma menos... uma forma que não tem o gênero. Então, pessoas negras, poderia tratar assim. Então, isso também ajuda até mesmo na percepção, no convite.
inconsciente dessas pessoas a uma vaga, a um processo de uma participação de um evento, alguma coisa assim. Porque também, isso aí é outra pesquisa, porque eu leio bastante sobre esse assunto, mas tem uma pesquisa também que aí mostra que as mulheres elas não se candidatam às vagas se elas não atingem 100%, 80% do que está sendo pedido. Por mais que elas tenham capacidade. Em contrapartida dos homens, a maioria se candidata às vezes sem ter 30% do que a vaga está pedindo. Isso é muito forte, se você for parar para observar. Mas por que isso? Por causa dessa cobrança. Então, toda essa linguagem inclusiva não é que vai resolver o problema, mas vai ajudar. Tudo isso aqui são dicas para poder ajudar. E um outro ponto é buscar sempre a representatividade em eventos. Como eu disse, daquela aquela falha impressão de representatividade, não é porque tem uma mulher no evento de 30 pessoas que é representativo. É mais representativo, ok, que outros que não tem nenhuma. Mas vamos buscar essa representatividade, trazer mais pessoas. Em alguns eventos que eu participo, eu sei que é muito difícil chamar mais pessoas negras, mais mulheres para participar, porque tem todo um aspecto, toda uma barreira que precisa ser quebrada para que essas pessoas se sintam mais à vontade para poder ir lá e falar. Mas é necessário que isso seja feito. É necessária essa assistência, é necessário isso para que essas pessoas elas consigam participar mais e a representatividade delas acabe trazendo outras pessoas de forma inconsciente que também elas vão se sentir representadas por aquela pessoa e elas vão ir lá e falar, ok, eu tenho condições de também ir lá e apresentar algo. Ou ir lá e participar também, porque eu sei que por mais que eu vejo, mais que eu possa saber, eu consigo chegar ali, mas eu sei que é possível, porque eu vi uma pessoa do mesmo meio, uma pessoa que participa das mesmas situações, que teve um contexto histórico semelhante ao meu, umas barreiras semelhantes às minhas, ela conseguiu estar ali. Então, é possível também para mim. Né? Então, esse buscar sempre representatividade é importante. E é importante também a gente entender que a gente tem, às vezes, umas falhas de interpretação sobre a representatividade, porque ela vai agregar valor. Como disse, opiniões diferentes, são tomadas de decisões mais assertivas, dentre outros aspectos, como eu busquei apresentar nessa apresentação para vocês, sobre o quanto a diversidade ela agrega valor não somente ao social, né, que é o que muitas pessoas falam. Né? Eu já escutei muito do tipo, mas a diversidade é só para a gente respeitar mais os outros. Não. Ela também gera valor financeiro, porque você movimenta, são mais pessoas consumindo, são mais pessoas gerando uma renda ali. Então, é importante pra caramba pensar sobre esses pontos. Bom, é isso. Obrigada.